Olá, eu sou Bianca Pantoja e é um prazer estar aqui com vocês hoje no Congresso Nacional de Educação, Diversidade e Inclusão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o aplicativo e software Casulo TEA, tecnologia a favor da inclusão. Pode passar. Bom, vou apresentar um recorte da minha pesquisa de mestrado no PPG-Doc, no IENSE, na UFPA, aqui em Belém do Pará, que foi orientada pelo professor doutor Marcelo Marques de Araújo. Quem sou eu? Nesse momento, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 82 quilos, mais ou menos, cabelos encaracolados, meio ruivos, uso óculos, tenho os olhos castanhos. E atrás de mim tem uma parede com uma estante de madeira com vários objetos. Bom, eu sou mestre em Educação, Ciências e Matemáticas pelo PPG-Doc, na UFPA. Sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia pela Faculdade de Iguaçu, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculeste. Pode passar, por favor. Especialista em Educação Especial pela Faculdade de Vitória, especialista em Coordenação e Supervisão pela UNAMA, Universidade da Amazônia, pós-graduada em Educação Infantil e Administração Escolar pela UFRJ e licenciada plena em Pedagogia na UFRJ. Atualmente, trabalho como coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de Educação da Faculdade Intercultural da Amazônia, FIAMA, em Belém do Pará. E sou idealizadora do aplicativo e do software Casulo TEA. Eu trago aqui, para a gente iniciar esse bate-papo, um pensamento do qual a gente, durante o meu trabalho, a minha pesquisa, né, compartilhei um pensamento de Fernandes, que foi a base do nosso trabalho. A dificuldade de aprendizagem, ela deve ser analisada sobre todos os aspectos envolvidos no processo, considerando não apenas o meio escolar, mas também o meio familiar, o meio social em que a criança está inserida. Partindo desse princípio, nós criamos, né, desenvolvemos uma pesquisa cujo título foi um estudo de caso, um estudo sobre o uso da tecnologia assistiva no ensino de ciências para alunos com transtorno do espectro autista, a criação do aplicativo e do software educacional Casulo TEA. Aqui eu compartilho com vocês as nossas logos iniciais. Nós iniciamos a pesquisa com uma logo e depois nós avançamos e fizemos essa outra logo, utilizando a questão da simbologia, né? Iniciamos com o laço do TEA, com as pecinhas fazendo referência ao encaixe, o quebra-cabeça, e posteriormente nós utilizamos a questão do casulo e com a borboleta, partindo do princípio de que a criança, né, a pessoa com TEA e as crianças envolvidas, os adolescentes na pesquisa, eles estariam dentro desse casulo e, posteriormente, né, no momento que ele tiver preparado e seguro, com mais autonomia, ele possa desenvolver seu voo e sair voando livremente. Então, essa é a referência que a gente traz em relação às nossas logos. O casulo TEA, ele destina-se a pessoas com TEA, mas ele pode também ser utilizado por outras pessoas, tanto típicas quanto neurotípicas, ele tem uma classificação livre. Ele trata-se de uma pesquisa de minha autoria, sob orientação do professor Marcelo Marques, com a colaboração de alguns estudantes de graduação, o Vitor Fernandes, da UF, Luiz Felipe, da ESPM, a professora Solange Ribeiro, do grupo de pesquisa do GEPACEA, da aluna de licenciatura integrada, Ellen Pinheiro, e da professora intérprete de Libras, Laura Alcântara. Ele foi um trabalho colaborativo. Bom, a nossa base, né, da pesquisa foi Vygotsky, sobre a questão do desenvolvimento humano, Mantoan, Chiotti, Pleut, Damasceno, Ferrari, Moll, Brito, Berchen e Chassot. Né? E aí nós utilizamos esses autores com base, cada um em uma área específica.
Então, Vygotsky sobre a questão do desenvolvimento humano, Chiotti, Ferrari, Damasceno e Pleut sobre a questão da educação sob a perspectiva inclusiva, o Moll sobre a questão do trabalho de ciências, né, na perspectiva inclusiva também, além de Brito e purificação. Já o Bert e Ávila já foi a questão da tecnologia assistiva. Bom, o encontro da pesquisa, ele ocorreu em uma escola federal, aqui na capital, em Belém de Belém, aqui na capital do Pará, Belém, na qual eu atuei como mediadora de um aluno com TEA não verbal e nível de suporte avançado. O interesse pela pesquisa surgiu quando eu estava como mediadora desse aluno e percebi uma extrema necessidade, né, de produção de material que pudesse ser adequados e estimular para mediar a compreensão do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem. E também, principalmente, pela escassez de pesquisas na área, né? A área da inclusão é uma área que demanda muito estudos em relação a essa questão da tecnologia assistiva e da inclusão. Nós utilizamos também Vasque e Ferraris, que eles trouxeram a base teórica, né? Eles falam muito da questão do autismo, fizeram estudos que compararam o autismo com a questão da psicose infantil. E também apresentam a questão que a terminologia do autismo, né, de acordo com esses autores, ela tem uma construção linguística na qual tem diversas racionalidades, né? E várias epistemologias genéticas. Bom, a experiência, né, na qual eu vim ao longo do processo dessa minha experiência como mediadora, eu fui buscar vários recursos que pudessem me auxiliar durante o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do meu aluno. E nessa minha busca, eu me deparei com várias atividades, enfim, vários softwares que puderam subsidiar a minha prática pedagógica. Dentre eles, eu ressalto os que foram uma inspiração dentro desse processo, que são os softwares da UNB, como o Aproximar, que ele ensina gestos sociais, como dar tchau, apertar as mãos, jogar beijos, bater palmas. Temos também o Somar, o Atividade de Vida Diária, o Expressar e o Perceber. São softwares todos da UNB, pode passar, por favor, que foram desenvolvidos por estudantes da graduação, e ao utilizar esses jogos com o meu aluno com TEA, eu percebi uma grande conquista, um grande interesse por parte dele, e percebi também uma evolução muito grande. E isso foi realmente uma inspiração bem assertiva, foi algo que me tocou muito em relação ao desenvolvimento, ao querer, ao despertar para poder desenvolver um software para o meu aluno. Aí a gente trabalhou também com a questão do BERT, né, em relação à tecnologia assistiva, que é um termo utilizado para identificar um arsenal de recursos, uma gama muito grande, que serve para ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência e, consequentemente, promover essa autonomia e também, claro, a inclusão, que é o nosso foco principal. Pode passar, por favor. Bom, o autismo, né, dentro de toda a nossa pesquisa, ele foi cunhado de acordo com o Hu, em 1908, né, cunhado por Bleuler, e o termo autismo vem de autós, de origem grega, e significa de si mesmo, de acordo com esse autor. Bom, o TEA, ele é considerado, né, ele foi considerado depois a mudança na terminologia, deixou de ser cunhado o termo autismo, e nós passamos a utilizar transtorno do espectro autista, e ele trata-se de um distúrbio, né, do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, ou seja, fora do normal, com déficit de atenção na comunicação, na interação social, com padrão de comportamento estereotipado e repetitivo, e apresenta diversos níveis de suporte que podem variar. O termo transtorno do espectro autista, né, ele passou a ser adotado a partir de 2013, na nova versão do Manual Diagnóstico de Estatístico dos Transtornos Mentais, o DCM-5, dos quais foram englobados 4 diagnósticos para o TEA,
Então, a gente tem, na verdade, uma junção, né, que é o autismo, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento e qualquer outro transtorno que não tenha uma especificação, né? E a síndrome de Asperger. Então, essas nomenclaturas elas foram englobadas e todos esses transtornos passaram a ser TEA, transtorno do espectro autista, ser denominado como TEA. Bom, voltando aqui na questão dos softwares, né, da UNB, nós temos também, podemos destacar o software Somar, que é um software voltado para o ensino social da matemática, ou seja, trabalha essa questão dos números, da aplicabilidade da matemática no dia a dia, a questão de célula, né, cédula, o quanto é importante para esses alunos com a questão da deficiência intelectual, saberem lidar, passar um troco, saber a função dos números no cotidiano escolar, estabelecer a questão, fazer a referência do número com a quantidade, né, o conceito de número, todas essas questões vinculadas ao ensino da matemática no cotidiano. O objetivo geral da pesquisa foi a criação do aplicativo e do software Casulo TEA, né, saber a aplicabilidade desse software, se ele permitia, de fato, se ele auxiliava na questão da função, se ele tinha uma potência na questão do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com TEA. E como objetivos específicos, a gente destacou aqui a questão da identificação do aplicativo, se por meio da observação dos registros, né, a gente conseguia verificar se de fato o aplicativo e o software conseguiam estabelecer uma comunicação direta com essas crianças e auxiliar na questão da produção de conhecimento. Pode passar, por favor. Bom, o processo de validação, ele ocorreu, a gente também tinha o objetivo de validar as contribuições do software, verificar quais eram as limitações dele naquele momento, quais eram os aspectos positivos e negativos, né, durante as aulas do ensino de ciências dos alunos com TEA. A metodologia em questão, ela foi uma pesquisa qualitativa, um estudo exploratório, ancorado nas concepções de Minayo, Sanches e Wynne, na qual a gente estava, na verdade, muito interessada, preocupada, não só na questão dos resultados, mas também no processo, principalmente no processo, né? E aí a gente traz aqui essa imagem, né, do casulo, que vem mostrando exatamente a questão do processo, que foi o nosso cunho realmente de pesquisa, né, como eu acabei de falar, a gente realmente estava mais focado no processo, né, do desenvolvimento dessas crianças do que propriamente dito só apenas no resultado. Pode passar. A questão do ensino de ciências, que é o nosso foco, né? A pesquisa foi desenvolvida no decorrer das aulas do ensino de ciências e a gente buscou trazer a concepção do ensino de ciências mais reflexivo, mais atualizado, e aí a gente compartilha aqui a questão da política, né, do Brasil e as legislações que trazem o ensino de ciências como um ensino atualizado, ensino crítico, o professor como pesquisador da sua própria prática, e tentar romper um pouco, quebrar com alguns paradigmas, alguns estereótipos da questão dos cientistas e do próprio ensino de ciências. Então, a gente traz aqui o objetivo do ensino de ciências, né, que tem como objetivo estimular a percepção dos fenômenos naturais e suas transformações ao longo de todos os processos. E a gente também compartilha da questão do pensamento de Brito e purificação, que eles nos mostram que, ao ouvirmos o termo ciência, geralmente vem em nossa mente a questão de uma verdade absoluta, inquestionável, né? E que, da mesma forma, ocorre quando a gente pensa na figura do cientista, né? A gente acaba criando uma imagem de uma pessoa excêntrica, uma pessoa distraída, né? Um gênio meio louco. E aí eu abro uma aspas bem grande, né, fazendo essa referência. E a gente vem exatamente trazer uma concepção do ensino de ciências que vem romper com esse mito, né, que vem romper com esse paradigma, quebrar esse olhar e trazer realmente o ensino de ciências para esse cenário num olhar crítico, né, de acordo com a realidade, um olhar de vivência, contra o saber absoluto, porque muitas vezes as próprias terminologias, as ciências, o ensino, ela traz exatamente isso, o que é estabelecido hoje pode ser superado amanhã, e aí a gente precisa estar com a mente aberta
para que as crianças aprendam, para que elas entendam que a ciência ela vem através de muitas pesquisas, de muito entendimento, e que ela pode, sim, ao longo desse tempo, a realidade pode ser modificada através dos fenômenos, né, científicos. E ela produz, né, essa questão do conhecimento científico através das pesquisas. Podemos desenvolver a cura através das ciências, a prevenção de doenças, explicações teóricas para diversos fenômenos que ainda não são explicados, né? E que a ciência ela é uma modalidade do saber construído, de um saber dialógico, onde a gente vai trabalhar com a aquisição de vários conhecimentos intelectuais e que tem por finalidade propor uma explicação racional e objetiva da realidade. E esse é um pensamento de brita e purificação, que a gente compartilha muito também. O público-alvo da nossa pesquisa foram alunos, 3 alunos com TEA, né, transtorno de espectro autista, de níveis e suportes diferenciados, e aqui a gente tem algumas imagens do qual a gente está desenvolvendo esse trabalho com as crianças através do software, né, e também do aplicativo. Então, o aplicativo ele roda no celular, está disponível no Play Store, e o software é realmente via computador a partir do Windows 10. Pode passar, por favor. Então, o aplicativo e o software Casulo TEA foram inspirados na ciência da análise do comportamento aplicada, da ABA, no qual a gente fez uso recorrente de alguns critérios, algumas metodologias que a gente utiliza nessa ciência, porque a ABA é uma ciência, na qual a gente utilizou e se inspirou nela para poder criar alguns mecanismos, né? A gente fez uso recorrente também de alguns elementos como a estratégia do reforço positivo, a utilização de estímulo-resposta como incentivo para que a gente pudesse alcançar o objetivo desejado. Quando o aluno, né, dentro do software e dentro do aplicativo, quando o aluno, no caso, quando a criança, ela responde corretamente as perguntas, ao final da apresentação dos conteúdos, ela recebe um estímulo, que é, no caso, uma voz, né, tudo gravado. Nós temos, no software, aparece a gravação, aparece o que é falado por escrito, é transcrito, e também tem a questão do estímulo através das imagens, né, positivo e negativo. Então, ela recebe um muito bem, você acertou como estímulo, e quando ela erra, ela recebe um continue tentando, ainda não foi dessa vez. O caso é destinado ao ensino de ciências, trabalha a questão do conteúdo, dos objetos de conhecimento, do corpo humano. Ele possui 4 fases. Pode passar, por favor. Nós trabalhamos sobre a questão do cuidado com a higiene, saúde do corpo humano, a importância e a função dos órgãos dos sentidos, as partes do corpo humano, a questão das diferenças físicas, a questão da pluralidade das deficiências. Então, a gente tem o deficiente motor, a questão da coordenação motora, a gente tem a questão das pessoas com deficiência física, a gente tem a questão da pessoa com deficiência visual, a gente trabalha vários tipos de deficiências, além da questão das neurodiversidades, que não necessariamente necessitam ter alguma questão física para que sejam detectadas, né? A gente trabalha a questão também da diversidade da cor, enfim, trabalha a questão da matemática, a questão das diferenças físicas, a pluralidade, os conceitos matemáticos, a coordenação motora. Também trabalhamos a questão da lateralidade, a diversidade de cores e tamanhos. Pode passar, por favor. O aplicativo e o software são compostos por 4 fases. A gente tem o esqueleto humano, os órgãos de sentidos, a higiene e a saúde. Pode passar. Pode passar, por favor. A gente compartilha também do pensamento de Moll com Vygotsky, né? E Moll, ele traz aqui, ele ressalta muito grande a questão que Vygotsky, né, há muito tempo atrás, já trilhava um caminho que apontava as possibilidades de desenvolvimento para pessoas com deficiência, apesar de não ter sido especificamente essa a intenção dele, né? Ele não ficou tão pela questão, pode passar, por favor, da questão das pessoas com deficiência, e sim da questão do desenvolvimento humano em relação à interação.
Então, a gente tem a questão do conhecimento processual, trazida aí como contribuição do Vygotsky, principalmente para o campo das pessoas com deficiência, e ele traz nas suas pesquisas a questão dos fatores internos e dos fatores externos, ou seja, dessa influência, da importância da mediação, traz também a zona de desenvolvimento proximal, no qual a gente também leva em consideração o que a criança aprende, né, o que ela sabe naquele momento, qual é a potencialidade dela, para que a partir daquele conhecimento prévio que ela tenha, já consolidado, a gente possa vir avançar e desenvolver além do que ela está apta ali naquele momento. Então, a gente consegue avançar levando em consideração aquele conhecimento prévio que ela tem. O Vygotsky, ele traz também muito essa questão do ser humano, né, como ser social, capaz de se modificar e ser modificado através das interações com o meio no qual está inserido. E a gente, enquanto na questão da pesquisa, a gente parte exatamente desse princípio, da questão que o ser humano, ele está apto, ele nasceu para ser um ser social. Então, partindo desse princípio de Vygotsky, a gente acredita, sim, na capacidade dele, da interação e da mediação com o meio e com os outros. Pode passar. Aqui a gente traz um pouco para compartilhar as interfaces do software do Casolutea. Aqui é a face inicial, na qual a gente tem o começar, aí começa o jogo inicialmente. Aqui a gente tem logo em seguida os créditos. Na parte de créditos mostra toda a equipe, né? Em seguida, que compôs o software, como eu falei que foi um trabalho colaborativo. Em seguida, a gente tem sair, e ele pode sair a qualquer momento. Pode passar. Nós temos as fases, aqui tem a interface de 2 fases. E é importante destacar que ele é um software não linear, ou seja, a qualquer momento a criança pode ir da primeira para a última, da última para a primeira, ele escolhe, são janelas que ficam soltas e ele pode começar de acordo com o seu interesse. Pode passar. Ele não necessariamente precisa seguir uma ordem cronológica. Aqui a gente tem a fase do esqueleto, no qual a gente vai estar trabalhando, o aluno clica e aí ele vai falar a respeito, né? Ele vai ouvir o áudio, vai aparecer por escrito no software, e no aplicativo, que é no celular, ele consegue apenas ouvir. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a questão como vocês podem observar, a questão que a gente trabalha, a questão racial, as diferenças das cores, então a gente trabalha a questão da pessoa preta, né, tem a pele negra, as diferenças raciais, tem a pessoa branca também, tem os reforçadores positivos e negativos, pode passar, que a gente utiliza também. Aqui a gente tem já uma criança utilizando o software, né, e na tela, na foto de cima, a gente pode observar que ele está mexendo com o dedinho, né, clicando, utilizando, fazendo uso do computador. E na tela de baixo, na foto de baixo, a gente observa a criança não verbal. E aí eu preciso fazer um parêntese na questão da interação com essa criança, do direcionamento que a gente pode estar fazendo no momento da aplicação, que não necessariamente, caso a criança não consiga verbalizar ainda, né, ela tem outras formas de comunicação, então ela pode apontar para a tela, ela pode apontar, como ele está aqui com o dedinho, e responder as perguntas, né? Pode passar, por favor. Aqui, eu compartilho com vocês 2 momentos, né, muito interessantes. A gente tem aqui na primeira foto, a gente verifica um aluno fazendo uso do aplicativo, e aí é no celular. Então, a gente pode visualizar ali, a gente tem uma criança, um boneco, né, na verdade, que possui deficiência visual, né, ele é da cor branca, tem os cabelos louros, então a gente também observa essa questão que a gente trabalha sempre com as diferenças, né, e também muito trabalhando a questão da oposição, né, então a gente tem grande e pequeno, né? A gente tem liso e encaracolado, crespo, sempre trazendo as questões das diferenças também. E na tela de baixo, a gente tem ali um aluno utilizando o software, que aí já é através do computador. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós temos as janelas, né, como a gente chama, que são as 4 fases e que são não linear. Então, o aluno pode começar do esqueleto e pular imediatamente para a próxima fase que ele escolher. Pode ser de
um lado para o outro, como ele achar melhor. Pode passar. O público que validou a pesquisa foram 3 estudantes com TEA, um do 6º ano, um do 8º ano, do 9º ano, do ensino dos anos finais, né? Porém, é importante frisar que a idade biológica, né, cronológica dos alunos não eram compatíveis com a idade mental, tá? Por conta de algumas outras comorbidades, então as crianças apresentavam algumas limitações, mas isso não tinha impedimento e sim gerava uma necessidade de adequação desse público, né? Os materiais adaptados, enfim, de acordo com cada especificidade de cada criança, de cada aluno. O público que validou a pesquisa foram 9 professores de ciências dos anos finais e uma psicopedagoga da sala de recurso multifuncional. Ou seja, além das crianças, né, no qual eu fazia o atendimento, eu também, quanto mediadora, né, eu também pude incluir os professores de ciências, por conta que minha formação é pedagogia, e eu também quis ouvir os professores que possuem a especialidade específica, né, do ensino de ciências, que são dessa cadeira. E uma psicopedagoga também na sala de recurso multifuncional, que fazia o acompanhamento dos alunos. Esses foram o nosso público participante da pesquisa, eles que avaliaram a pesquisa. Além, claro, da minha observação enquanto pesquisadora no desenvolvimento da pesquisa com as crianças. É importante frisar, né, a nossa preocupação, que a gente tem o entendimento de que cada pessoa ela pode ter uma forma específica para aprender, dependendo da forma como reage aos estímulos de aprendizagem, com base do Vygotsky, né, por meio tanto da mediação quanto por meio dos estímulos da aprendizagem com o meio, através dos recursos, do ambiente, enfim. Acreditamos também nessa questão da cultura de pares, as crianças também conseguem aprender muito mais entre elas, também baseado em Corsaro, né? E nós também trazemos essa questão que a criança pode aprender de várias formas e se surpreender e se superar, né? Através da superação dos obstáculos que surjam em seu cotidiano na escola. Então, essa é a nossa experiência. A gente também compartilhou da pirâmide de aprendizagem, do qual a gente considera 5%, a gente aprende assistindo uma palestra, 10% lendo, 20% fazendo uso de recurso audiovisual, 30% demonstrando esse uso imediato, 50% discutindo em grupo, né? 75% praticando e 85% ensinando. Então, é muito importante trazer essa questão da pirâmide do conhecimento de Glasser, que mostra exatamente isso, o quanto é importante a prática, o fazer, e por isso a gente acredita que a tecnologia assistiva, a gente acredita no potencial do software e do aplicativo, porque são instrumentos que a criança ela consegue de fato executar, desenvolver, fazer, brincar, jogar, e com isso ela vai aprendendo na prática, vivenciando esse processo. Pode passar, por favor. Na busca pelo rompimento das barreiras impostas pela sociedade de modo geral, os indivíduos com transtornos físicos ou cognitivos, né, o homem começou a desenvolver as tecnologias capazes de suprir as necessidades e desencadeadas por esses transtornos. Então, são pensamentos que a gente, ao longo da pesquisa, veio compartilhando aí e trazendo. Pode passar, por favor. Pensando nisso, ao se criar e desenvolver o aplicativo e software Casulo TEA, procurou-se integrá-lo com os objetos do conhecimento dos componentes curriculares, ou seja, a nossa base metodológica de aprendizagem, que foi através do ensino de ciências, visando desenvolver um processo pedagógico integrador, né? E aí a gente traz as outras áreas, a gente traz ciências, traz matemática, traz a área da linguagem, enfim, traz várias outras áreas aí para contribuir. Desencadeando um processo com conexões de aprendizagens pré-existentes nas áreas do conhecimento. Pode passar. E aí a gente vê que a gente tem lá dentro do casulo a questão da matemática, a gente tem a questão de ciências, do corpo humano. De acordo com a pesquisa realizada com os professores de ciências, né, sobre a viabilidade e a importância da utilização do aplicativo e do software Casulo TEA,
Nós tivemos 100% dos dados, né, ou seja, 100% do total da pesquisa, nos deram ok, disseram sim, 100% em relação à viabilidade. Então, 100% dos professores pesquisados disseram que a pesquisa é viável. Pode passar. Todos os colaboradores afirmaram que tanto o aplicativo quanto o software são viáveis, né? E tem potencial para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA no ensino de ciências. Em relação à qualidade do aplicativo e do software, nós tivemos a porcentagem de 10% consideraram bom, 30% consideraram adequado e 60% considerou excelente. Então, muito obrigado. Fica aqui a minha gratidão. Quero dizer que realmente participar do CONED é uma honra e sempre que precisarem, estamos aqui. Tá aí o meu contato. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada.